entorno do centro histórico, tem ou nas paredes, ou na fundação, ou em algum momento, parte, né, desses materiais que eram do período da redução e que foram reaproveitados. Então, grande maioria depois já tinha sido rebocado, né? A gente não tem noção de exatamente quantas casas antigas foram feitas reutilizando parte desse material. Por isso não temos vestígios aqui em Santo Ângelo, né? Ou está debaixo dos nossos pés, ou nas paredes das construções mais antigas, ou foi totalmente destruído. Então, o povoado fundado em 1706 por um padre jesuíta chamado Diogo Aze, que veio da região da Argentina para cá, com índios, né, deslocando para vir fundar este povoado. Nós vamos passar a tarde numa ponte no Rio Grande, que eu acho que ontem, não sei se vocês observaram, é o Rio Ijuí, no município de Entre Ijuís. Ali eles se estabeleceram por mais ou menos 8 meses antes desse Rio Ijuí, porque não conseguiam fazer a travessia em função de enchentes né, o rio que não permitia a passagem, e depois que eles vêm e se instalam aqui, onde hoje a gente encontra os vestígios da redução de Santo Ângelo Custódio. Tem uma diferença em relação aos outros 6 povoados. Santo Ângelo é a única redução construída voltada para o lado sul. As outras 6 são voltadas para o lado norte. Quando a gente chegar em São Miguel, nós vamos perceber isso no momento que entrar no sítio, né? Vai ter essa visão clara e não podemos afirmar para vocês com certeza o porquê fizeram assim. Alguns dizem, mas era porque queriam representar a ideia de que era o último dos 7 povos. Não sei se sim ou não, porque no período não existia e-mail, telefone, né? Muito menos WhatsApp, o Facebook. O rei não conseguiu avisar no mesmo dia, né? Olha, a gente fez o Tratado de Madrid, que determina a troca dos 7 povos das missões pela colônia do Sacramento, que é lá no Uruguai, né? Era uma colônia portuguesa, instaladas em terras espanholas, e que os índios, por sua vez, não gostaram da ideia, né? Iam se rebelar, iniciar a Guerra Guaranítica, que durou 2 anos, e ia entrar em declínio todo esse sistema, que durou aproximadamente 1,5 séculos. Então eu, pessoalmente, não acredito nessa versão. Acredita-se que Santo Ângelo, descendo 1 ou 2 quadras em direção ao hotel onde vocês estão, muito antigamente era banhado, era um terreno encharcado, que depois foi sendo, né, drenado, enfim, mas talvez em função disso, né, como não podiam aumentar o povoado para trás, localizaram aqui e vamos virar para o outro lado. É uma hipótese, não tem como afirmar. Algumas pessoas falam, mas vocês têm o vento norte aqui, realmente, ontem era um vento norte terrível, o vento sul talvez refrescaria mais, né? Não sei, né? Não tem como comprovar nada em relação a isso. O fato é que esta aqui era invertida em relação às outras. O crescimento dos povoados se dava tanto pela área da agricultura, né? Os padres jesuítas, quando vinham para cá, eles não eram só padres, eles tinham a missão religiosa, mas eles eram médicos, eles eram arquitetos, eles eram agrônomos, agricultores, escultores, né, músicos. Então, a Companhia de Jesus, ela tem uma tradição secularmente em preparar e preparar muito bem essas pessoas que iam fazer parte desta instituição. Então, por isso que 2 padres davam conta de organizar um povoado com 5 até 7 mil pessoas, auxiliados pelos caciques que aqui viviam, que era como se fosse assim, o cacique João é o líder do bairro São João, né? Então esses eram os índios cabildantes, eles eram eleitos uma vez ao ano ou a cada 2 anos, e eles auxiliavam os padres na administração do local, né? Então os filhos dos caciques aprendiam a ler e escrever, e eles herdavam o cacicado do pai. Geralmente só esses meninos é que eram alfabetizados nesses povoados. As meninas nunca foram alfabetizadas, né? Não precisavam.
Então, esses cabildantes é que auxiliavam, né, a organização desse espaço aqui. A plantação da erva mate, que não é nativa das nossas terras, ela vem do Paraguai adaptada aqui, tanto que ela se chama Ilex paraguaiensis, né? Ela vem para substituir um antigo ritual que os índios produziam, uma bebida, o cauim, a partir da fermentação de frutos ou de raízes ou sementes, e isso virava um composto alcoólico e eles utilizavam nos rituais religiosos. Então, quando o padre entra, eles pensam em tudo, né? E aí eles trazem essa planta como uma possível substituição desta bebida alcoólica. Tanto é que para nós, o chimarrão aqui é cotidiano, né? Nós tomamos chimarrão manhã, tarde e noite, algumas famílias. Então essa erva mate, ela também tinha poderes estimulantes, digamos assim, se usada numa alta concentração de um chá, digamos, né? Claro que hoje a gente, na forma que toma, já tem uma mistura, não é mais 100% pura, mas a erva mate vem com esse objetivo, substituir esses rituais com essas bebidas, né, que eles produziam. Então, grandes ervais eram tradicionais daquele período, e este gado que ficou do primeiro ciclo, né, e foi procriando, gerou o que a gente chama a vacaria de Elmar e a vacaria dos Pinhais, que daí forma toda a economia do Rio Grande do Sul mais tarde, com as grandes estâncias, o tropeirismo, né? O gado e as mulas saíam dessa região, iam para São Paulo, para Rio de Janeiro, e depois as charqueadas na região de Pelotas, né? As grandes charqueadas. Então, a história das missões tem sempre uma disputa, o lado português com o lado espanhol. Mas nós aqui éramos cidades espanholas naquele período, porque tinha administração, tinha toda uma organização, né? Então, o Brasil ele se forma do lado português e lado espanhol, e depois é que vira só português, né? Eu acho que eram mais ou menos essas as explicações, assim. A decadência se dá pela mesma forma dos outros povoados, a partir do Tratado de Madrid, a Guerra Guaranítica e, finalmente, a expulsão dos jesuítas aqui desses territórios. Então, se vocês têm dúvidas, perguntas, caso